Olá, estamos iniciando nossa última web da disciplina de Organização, Sistemas e Métodos. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da padronização em processos críticos, a relevância do fluxograma na organização, sistemas e métodos. Vou falar também para vocês um pouco sobre layout, como fazer fluxograma e a importância do estudo do layout. Então, primeiro ponto, para que serve o fluxograma? O fluxograma, ele serve para descrever, documentar o processo de análise organizacional. Então, ele deve ter caráter permanente na rotina das organizações. Assim como a gente escova os dentes todo dia, a gente toma banho todo dia, a gente precisa ter o desenho dos processos sendo acompanhado, sendo atualizado de forma constante nas empresas. Por quê? Muitas vezes há uma mudança e essa mudança impacta na forma como o processo é realizado. Logo, a gente precisa rever esse processo e reescrever esse processo. Então, ele serve para a gente também identificar problemas, propor soluções e ações para esses problemas e fazer um diagnóstico da situação atual. Então, é como se ele funcionasse como um raio-x daquele momento, daquele processo de uma empresa. E aí, estou falando de processo, o que vem a ser um processo? Processo consiste num conjunto de tarefas distintas, mas que estão interligadas, que resultam em produtos e serviços específicos em determinado espaço de tempo. O fluxograma ele é uma ferramenta básica para analisar processo. Ele mostra como as tarefas se interligam e formam o processo. Possui uma simbologia específica para facilitar a leitura e o entendimento do fluxo de atividades, e a gente usa o fluxograma para garantir a qualidade e aumentar a produtividade em uma organização. O fluxograma ele ainda permite uma ampla visualização do processo e facilita a participação das pessoas. Ele serve para documentar um órgão, uma seção específica envolvida em cada etapa do processo, permitindo identificar as interfaces do mesmo. O que são as interfaces de um processo? Acontece quando eu tenho uma relação com aquela atividade com áreas diferentes. Então, por exemplo, o setor de compras faz a compra, o setor de logística ele é responsável aí por receber, vamos supor, vamos pensar, o setor de compras faz a compra, mas tem um setor de recebimento. Esse setor de recebimento é responsável por receber é, esses itens comprados, que vai para o setor de produção, que depois vai entregar o item pronto para o setor de logística distribuir. Então, cada interface, cada processo que liga uma área a outra, a gente chama isso de interface, de relação. O fluxo do processo desenhado ele deve retratar com clareza as relações entre as áreas funcionais de uma empresa. Isso quer dizer o seguinte: estou escrevendo um fluxograma sobre determinado processo. Vou fazer um fluxograma bem rebuscado, bem difícil de alguém entender, para alguém dizer assim, essa pessoa arrasa no fluxograma. Não façam isso, pelo amor de Deus. O fluxograma ele deve ser o mais simples possível para descrever uma atividade. Quanto mais você complicar, quanto mais você tornar esse fluxograma complexo, de difícil entendimento, maiores as chances das pessoas não abraçarem, não lerem ou simplesmente ignorarem o seu trabalho. A partir do momento em que o fluxograma foi criado para um processo crítico, é uma boa ideia manter esse fluxograma atualizado com todas as mudanças feitas no procedimento do trabalho. A gente vai ver, deixa eu só adiantar aqui um pouquinho, só voltar. A gente vai falar muito de processo crítico. Depois eu volto naqueles slides, tá? Mas não dá para fazer fluxograma de tudo da empresa. Fluxograma de como bater o ponto, fluxograma de como preparar o cafezinho para o setor da recepção, fluxograma de como preparar o cafezinho para o cliente. Não dá para endoidar e querer mapear todos os processos de uma empresa. Você vai precisar identificar, primeiro, quais são os processos críticos dessa empresa. Professora, qual vai ser o meu critério? Porque pode ser que para mim um processo seja crítico, para outra pessoa não seja. Então, Vicente Falcone, a gente vai estudar um pouquinho sobre Falcone daqui a pouco. Ele ordena, ele orienta, ele recomenda que a gente tenha um senso crítico em relação aos processos. E esse senso de criticidade, ele envolve, na visão dele, ele diz o seguinte: se um processo ele é crítico, quando? Ou prioritário?
quando houver um pequeno erro que afeta fortemente a qualidade do produto. Então, durante um tempo, a Parmalat, ela teve aí seu nome estampado nas mídias por um problema de contaminação na sua matéria-prima. Um pequeno erro que afetou diretamente a marca. Então, quem é que vai querer um leite que tem uma quantidade X, sei lá, de um componente químico? Não, eu não quero. Então, um pequeno erro, quando ele afeta fortemente a qualidade do produto, isso quer dizer que antes dele acontecer, eu preciso mapear esse processo crítico para que ele não aconteça, para que ele não comprometa a minha imagem, para que ele não comprometa a minha marca. Um processo ele é crítico quando já ocorreram um acidente no passado. Então, acho que vocês já viram, já passaram em alguma indústria, já viram aquela plaquinha. Estamos há 30 dias, 60 dias, 120 dias, 81 dias sem acidente. Quando há um acidente, quer dizer que algum processo crítico foi feito de forma incorreta. O colaborador não usou o EPI, o equipamento de proteção coletiva não funcionou, não houve treinamento, a proteção da máquina não estava ok. Então, isso indica que quando há um acidente, eu tenho um processo crítico e precisa ser mapeado. Outra forma de identificar processos críticos, quando já ocorreram problemas na visão dos supervisores e na sua enquanto gerente. Então, você, enquanto gestor dessa área, você já viu que aquilo é um problema. Então, o que é esperar? Vai esperar o quê? Então, cuide em resolver. A resolução, primeiro, passa pelo diagnóstico, e a gente só consegue fazer diagnóstico de um processo a partir do momento que a gente mapeia esse processo por meio do fluxograma. Outro ponto, as reclamações dos clientes, toda vez que há reclamação do cliente, quer dizer que esse cliente está reclamando de um processo crítico, de algo que não saiu conforme esperado. Outro ponto, anomalias repetitivas de alto custo. O que é uma anomalia? Anomalia consiste toda vez que você executa uma atividade e ela não sai conforme você esperou. Então, quando eu tenho anomalias repetitivas, quer dizer que isso é um processo crítico e precisa ser mapeado. Voltando aqui onde a gente estava, falando do processo crítico, o fluxograma ele é a representação gráfica que apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica, caracterizando operações, os responsáveis e ou as unidades envolvidas no processo. Não confundir, pelo amor de Deus, fluxograma com organograma. Organograma eu vejo à disposição da estrutura hierárquica de uma empresa com as suas relações de hierarquia, de autoridade e responsabilidade. O fluxograma eu vejo mapeamento de processo, descrição desse processo. O fluxograma, ele mostra a circulação de papel, formulário, matéria-prima, informações e diversos inputs entre as diversas unidades organizacionais da empresa ou entre as pessoas. Ele é usado para pesquisa de falhas na distribuição de cargos e funções nas relações funcionais, na delegação de autoridade, na atribuição de responsabilidade e em outros aspectos no funcionamento do processo administrativo. Tudo tranquilo até agora, Yasmin? Alguma dúvida? Vamos em frente. Estou esperando você colocar aqui no chat, qualquer coisa eu estou à disposição. A representação gráfica desses processos utiliza nos fluxogramas diversas séries de figuras geométricas que representam cada etapa específica do processo no qual será analisado. Então, imagina só, caso eu escreva um fluxograma de forma amadora, empírica, eu vou colocar lá um símbolo. Aí vai outra pessoa escrever, coloca outro símbolo, aí outra pessoa coloca outro símbolo. Então, essa bagunça cansa a leitura de um documento, porque você diz assim, ah, não tem um padrão. Então, o fluxograma, ele não pode ser feito de forma aleatória, com formas aleatórias. Eu preciso seguir norma, eu preciso seguir a regra no que diz respeito à forma como as figuras são descritas. Então, você vai seguir um determinado padrão. E existem vários padrões a depender dos tipos de fluxograma. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, a representação gráfica do processo utiliza nos fluxogramas diversas séries de figuras geométricas que representam cada etapa específica do processo no qual será analisado. Essas formas definidas previamente são conectadas entre si por meio de setas e linhas que marcam a direção do fluxo e estabelecem o caminho do processo como se fosse um mapa. Então, aqui algumas figuras e a sua representatividade. Então, atividade, tarefa, decisão, conexão dentro de uma página. Esse da conexão é bem interessante. Imagina que você está fazendo um fluxo
e ele é grande, os processos têm muitas idas e vindas e não cabem numa página. Para marcar que ali tem uma continuidade e para indicar na página seguinte que aquela continuidade se refere à página anterior, a gente usa essa bolinha pequenininha para fazer essa conexão. Esse outro símbolo representa um documento, um relatório. A seta indica a direção do fluxo e essa última forma indica o início ou fim do processo. Professora, quero fazer o fluxograma lá na empresa onde eu trabalho. Quais são as dicas? Dica número 1. Não queira fazer o fluxograma achando que o processo funciona da forma perfeita como está na sua cabeça. Muito pelo contrário. Então, recomendo sempre que quando você for fazer o fluxograma, você vá até a área no qual você quer documentar o processo e procure o nível operacional, claro, com a permissão do gestor, mas você vai perguntar a quem realmente executa. Por quê? Corre o risco de você perguntar ao gestor como o processo acontece e ele contar na cabeça dele, no mundo perfeito, no mundo real, no mundo idealizado. Isso é totalmente diferente do mundo real. Então, sempre que for documentar processo, vá até a área e tente entender o processo. Descrevam esse processo. Claro, quando você estiver lá na área, não vai dar tempo de você fazer essas formas bonitinhas. Ah, não, peraí. Conta de novo. Vou puxar aqui um quadrinho. Peraí, conta de novo. Vou fazer aqui um losango. Não. Então, ouça, entenda o processo. Escreva isso à mão. Depois que você entendeu, você transporta isso para um template eletrônico. Então, você consegue criar fluxograma utilizando as plataformas do Microsoft Office. Então, Word, PowerPoint, Excel, você vai encontrar esse inserir símbolo geométrico. Tem todos os símbolos geométricos que a gente acabou de ver. Você vai inserir, colocar as setinhas e fazer as ligações aí do seu fluxograma. Professora, isso é muito chato, porque tem que ajeitar a setinha, fica torto. Toda vez que eu quero mudar o fluxo, é uma complicação. Existe uma forma mais fácil, inclusive barata, de fazer isso, que é por meio do Visage. O Visage é uma ferramenta de modelagem de processo que permite com que você crie fluxogramas e as formas já estão lá pré-definidas. Então, não precisa se preocupar com tamanho, com arrastar seta, nada disso, porque a ferramenta ela é praticamente automatizada nesse sentido, ela te ajuda a ligar os pontos, a criar esse fluxograma de uma forma super tranquila. Ok, então o Visage você pode baixar aí no seu computador. Ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. Então, com a versão gratuita também dá para fazer fluxograma de forma tranquila. Outra forma de fluxograma é o fluxograma vertical. Ele segue essa lógica aí, de forma verticalizada, onde cada linha é uma etapa do processo, tem as formas geométricas que indicam aí cada ação feita em cada etapa até o fim, tá? Outro tipo de fluxograma é o fluxograma de bloco. Então, basicamente, as atividades descritas em forma de bloco de maneira simplificada. Primeiro, você vai receber o pedido de emissão de nota fiscal, calcular os impostos da nota fiscal, emitir nota fiscal eletrônica no portal da prefeitura, enviar nota fiscal para o solicitante, acompanhar o pagamento da nota fiscal. Então, você vai seguir essas etapas aí em relação ao fluxograma de bloco. Processo simples. Então, aqui um fluxograma, cadê? Verificar se ainda tem pão. Então, um fluxograma para comprar pão. Ver se tem pão. Ainda tem pão? Tem. Dá para comer? Dá. Não precisa comprar. Tem pão? Não. Você tem dinheiro? Tem. Então, compra. Não tem dinheiro? Então, passe no banco para retirar o dinheiro. Tem dinheiro e tem pão? Tem. Compra. Então, veja, é um processo simples, uma lógica quase que a gente faz de forma automática, mas está documentado aqui para vocês entenderem que o fluxograma ele se aplica a coisas extremamente simples do nosso dia a dia, quanto a coisas extremamente complexas. Já falei um bocado desse cara, que é o Vicente Falcone. Falcone é um dos principais nomes da gestão em nosso país. Falcone consolidou obras como obras de Deming, Ruran e de outros papas aí da qualidade em seus livros. Um dos livros do Falcone é o Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia, então um clássico da gestão. É uma leitura recomendada, não é uma leitura obrigatória. Então, se estiverem procurando livro para entender melhor como fazer gestão de processo, gestão de recursos nas organizações, leiam o Gerenciamento da Rotina. Vicente Falcone tem outros livros do GPD, Gestão da Qualidade Total, Liderança, mas o GRD, o Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia, é o meu queridinho. Assim, eu acho que é
a base de qualquer negócio, a base de uma organização que quer crescer. Na visão de Falcone, ele tem algumas orientações sobre fluxogramas. O fluxograma, ele é o início da padronização, da garantia da qualidade. O padrão, ele é um instrumento que indica a meta-fim e os procedimentos meios para a execução dos trabalhos, de tal maneira que cada um tenha condições de assumir a responsabilidade pelos resultados do seu trabalho. Todos os gerentes devem estabelecer fluxogramas dos processos sob sua autoridade, mapeie sua área e faça o fluxograma do processo para cada produto de sua gerência. Não tenha medo de errar, não queira fazer perfeito de primeira. Comece a mapear os processos críticos ou produtos prioritários. Então, quando a gente quer fazer o fluxograma, a gente fica ansioso em fazer. E quando a gente vai entregar para o nosso chefe ou vai analisar, parece que está tudo errado. Então, não fiquem angustiados, façam. Fluxograma é um exercício, é como andar de bicicleta. Você vai aprendendo enquanto você vai andando e uma hora você consegue emplacar. Então, já vimos aqui como identificar um processo crítico em uma organização. E aí, algumas orientações do Falcone. Ele fala no livro GRD. Faça um fluxograma e reflita a situação atual. Vá na área, converse com as pessoas que realizam as atividades e você vai estar mapeando esse fluxograma. Quando o fluxograma estiver pronto, critique-o em uma reunião de brainstorm. O que é esse termo brainstorm? Brainstorm vem do inglês, brain é cérebro, storm é tempestade, então seria aí tempestade de cérebros, mas a gente dá um jeito de melhorar isso aí, fica meio estranho, uma tempestade de cérebro caindo, então a gente chama isso de tempestade de ideias. Uma reunião de brainstorm, todo mundo deve ter voz aberta, microfone ligado, para que essas pessoas consigam expor o seu ponto de vista sobre determinada coisa. E aí, não existe pergunta certa, pergunta errada, nada disso. A gente precisa ter maturidade nesses processos de brainstorm, justamente para entender como cada um pode contribuir na sua visão em relação ao processo que está sendo mapeado. Sempre que o processo estiver, se tiver um processo novo na sua organização, você precisa. Deixa eu sei, tem uma pessoa conectada. Você precisa abraçar. Deixa eu só. Cadê a menina? Pronto. Apresentar esse material numa reunião com várias pessoas de várias áreas para que as pessoas critiquem esse fluxograma. Não é criticar no sentido de dizer, tá errado, não. É de analisar e ver a oportunidade de melhoria na forma como você está escrevendo. Outro ponto sobre o fluxograma. Dá para simplificar? Dá para tornar isso algo simples, fácil de ler, fácil de entender? É possível adotar novas tecnologias? É possível centralizar ou descentralizar uma atividade? Considerações importantes. O processo é uma sequência de mudanças na forma, na composição, propriedade ou posição de matérias-primas, componentes ou produtos. Já a operação é uma sequência de trabalhos conduzido por seres humanos e máquinas que introduzem modificações de forma, composição, estrutura ou posição de matérias-primas, componentes dos produtos. No processo não trabalham homens nem máquinas, apenas representa a sequência dos resultados conseguidos nas várias operações. Já a tarefa é uma sequência de trabalhos conduzidas por um homem dentro de uma operação. E uma operação poderá englobar uma ou mais tarefas. Então, esse material vai ficar com vocês para vocês revisarem. E aí, resumindo, a principal função do fluxograma é mapear e medir processos de maneira segmentada, compreensível e de forma simples. O fluxograma ele utiliza símbolos e desenhos geométricos pré-definidos, ou seja, já definidos, já acordados aí, um acordo padrão, para representar cada um dos estágios de um processo. São utilizados em diferentes áreas, na TI, na programação e diagramação, para o desenho de um código de programação, no comércio, desenho do processo de venda de um determinado produto ou serviço, relacionamento com o cliente. Empresas de call center usam para agilizar o fluxo de comunicação com o cliente. Na engenharia, o fluxograma é usado para representar fluxos de processo e avaliar o ciclo de vida de uma estrutura, apresentar o protótipo de um produto. Nos negócios, o fluxograma é usado para documentar processo
entender o comportamento do cliente, prever tarefas e diversas outras formas. Então, quero fazer um fluxograma. Qual é o passo a passo? Primeiro, você vai definir qual é o processo que será representado. Você vai definir o escopo desse projeto. Você vai levantar as atividades ligadas nesse processo. E você vai desenhar os símbolos. E aí existem vários símbolos, cada um com sua representatividade. E aqui eu trouxe um trechinho para ajudar vocês na elaboração da AV1, tá? Então, a atividade AV1, ela pede para vocês um texto sobre eficiência. Desculpa, pessoal. A eficiência, ela se refere à capacidade de realizar uma tarefa, um processo ou atividade de maneira otimizada. Aqui tem pessoal querendo entrar. Bem-vinda, Rosana. Deixa outra pessoa conectar também, Jussi. Olá, Jussi. Olá, Rosana. Muito obrigada por terem conectado. Chegaram na hora certa. Eu ia falar aqui um pouquinho sobre a AV1, a atividade de vocês, tá? Então, é um texto que exige um pouco sobre o conceito de eficiência. A eficiência, ela refere-se à capacidade de realizar uma tarefa, um processo, uma atividade de maneira otimizada, maximizando e aproveitando os recursos disponíveis. Então, eu sou eficiente quando eu penso em fazer algo e penso na melhor forma, na forma mais econômica, na forma mais rápida de executar essa atividade. Em um contexto mais amplo, a eficiência está associada à relação entre o resultado alcançado e os recursos empregados para garantir esses resultados. Nada adianta você ter um resultado muito bom, mas se você tem um custo muito alto, tá? Uma operação, um sistema eficiente, busca minimizar desperdícios, reduzir custos, economizar tempo e maximizar a produtividade. A eficiência ela pode ser aplicada em vários contextos, como gestão de negócio, produção industrial, administração pública, entre outros. Em organizações, a busca pela eficiência muitas vezes envolve otimização de processo, implementação de tecnologias eficazes, alocação eficiente de recursos humanos e materiais e a melhoria contínua operacional. Ok, dúvidas, questionamentos? Então, é importante destacar que a eficiência não se limita apenas à obtenção de resultados, mas está relacionada também à qualidade desses resultados. Não adianta ter resultado bom se você tem resultado de má qualidade. Uma abordagem eficiente deve garantir que as metas sejam atingidas de maneira eficaz, sem comprometer a qualidade do produto oferecido. Em um cenário empresarial cada vez mais dinâmico e competitivo, a eficiência operacional, conceito abordado na administração clássica por Frederick Taylor e Henry Fayol, pode impactar diretamente no sucesso e sustentabilidade de uma empresa. Considere, assim, em um cenário empresarial cada vez mais dinâmico e competitivo, como a eficiência organizacional, conceito abordado na administração clássica por Taylor e Fayol, pode impactar diretamente no sucesso e na sustentabilidade da empresa. Considere fatores internos e externos que podem ser impactados pela eficiência. Após realizar suas reflexões, elabore um pequeno texto de 20 a 30 linhas expondo sua opinião. Então, vamos lá. A pergunta principal é: como a eficiência operacional pode impactar diretamente no sucesso ou no insucesso de uma empresa? E aí, professora, aqui pede para fazer um texto dissertativo argumentativo. Como é que eu vou fazer isso? Então, você vai colocar introdução, argumentação e conclusão. Na introdução, você vai explicar o que é um problema, qual é a tese. Na argumentação, são os parágrafos que virão após a introdução, e ele deve conter a tese citada da introdução. E aí você vai provar que o seu ponto de vista está correto. Perdão, pessoal. Alergia, nossa, tem aqui coça só da boca, coça a garganta, por isso que eu tô com essa face. Uma crise alérgica, perdão. Vamos lá. Conclusão. Seu trabalho, seu texto também vai ter uma parte com a conclusão. Aqui você vai fazer uma síntese, ou seja, um resumo do conteúdo apresentado até então. Para mais informações sobre como escrever, é só consultar esse link. Eu vou disponibilizar esse material já já. E aí, vamos falar um pouquinho sobre layout.
Eu vou passar um vídeo para vocês. Esse vídeo é um pouquinho longo, 12 minutinhos, mas ele mostra exatamente a importância do layout no arranjo físico de uma empresa, tá? Então, até do Telecurso 2000, aí alguns alunos dizem assim, professor, um vídeo tão antigo. E eu digo, minha gente, não existem mais vídeos novos tão bons quanto as aulas do Telecurso 2000. A gente entende de forma muito simplificada. Então, vamos desfrutar desse momento vendo esse vídeo e depois a gente volta aqui para conversar mais um pouco sobre o que é o layout e a importância dele nas organizações. Tudo bem? Todos conseguem ver a tela com o vídeo? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguem ver e ouvir? Espera aí, só um instante. Aqui tá bom. Isso. Oi, estou aqui fazendo um novo arranjo das máquinas da minha oficina. Sabe que tem gente que não gosta de mudança, que acha que isso é frescura? Pois na teleaula de hoje você vai ver que é importante e como a organização do espaço físico da fábrica. Você vai saber como se faz a planta de um local de trabalho. Em seguida, vai saber como se faz a implantação dessa nova planta. E vai conhecer também os diferentes tipos de organização do espaço de acordo com as necessidades de cada tipo de produção. Tá vendo só? Esse papo da teleaula de hoje sobre organização do espaço é importantíssimo. Tão importante que tem até um nome diferente: layout. Já ouviu falar? Esse aqui é o layout da minha oficina. Se liga aí e veja como o João, o José e o Aderbal melhoraram o layout da fábrica deles. Ô, João, tudo bem? Tudo bom? Olha, eu estava até aqui conversando o seguinte. Agora está na hora da gente fazer mais mudanças para aumentar a produtividade das molas, sabe? Porque se a gente melhorar o fluxo, essa mola aqui poderia ser produzida mais rapidamente, com maior facilidade para o operador e ainda com um custo mais barato. Mas olha, Aderbal, agora a gente não está enfrentando aquele problema de simplificação do trabalho de novo, não. Como a gente viu na nossa última teleaula sobre simplificação do trabalho, lembra? O problema aqui é outro, viu? A gente precisa mudar a disposição das coisas. Como assim? Mudar de lugar fisicamente? Isso, mexer, melhorar o arranjo físico. Porque para fabricar essa mola em várias máquinas, a gente está se movimentando muito na fábrica, provocando atrasos e acidentes. Me dá um exemplo. Peraí. Nós não estamos fazendo a coisa certa. Primeiro, vamos analisar a questão direitinho. O método para fabricar esta mola nas várias máquinas, ele já foi observado, analisado, criticado? Sim, é o melhor método. Ok, vamos anotar o fluxo do processo. Quer dizer, todas as etapas de fabricação da mola, para ver se tem excesso de movimentação na fábrica, para ver se tem gargalos ou trabalho desnecessário. Vamos lá. Bom, primeiro a gente corta a barra de aço no comprimento certo, que é de 168 milímetros. Para isso, a gente usa uma prensa de 30 toneladas. Daí, a gente faz o curvamento das pontas das molas em 2 estágios. A gente precisa de um dispositivo pneumático especial para isso. Daí, a gente faz um pequeno rasgo para alojamento de grampo na mola. A gente usa uma fresadora para isso. Está anotando aí? Não precisa. É só você prestar atenção no processo que você vai ficar sabendo o que vai mudar nele. Tá legal? Olha aqui. Assiste aí sem se preocupar com os detalhes de fabricação. Continuando a fabricação, na sequência, a gente faz uma trava na mola usando a prensa. Depois vem o tratamento térmico, usamos aí um forno especial. Depois a inspeção visual e dimensional por amostragem, que é feita na bancada. Esse é o nosso processo de fabricação. Esse é o nosso processo de produção. Tudo bem, é o nosso processo. Mas como é que a gente põe o layout no papel? Eu quero ver o nosso fluxo de produção assim num gráfico. Mas isso é que é um layout. E eu vou te mostrar já, quer ver? Olha. Do número 1, aqui, onde está a prensa que faz o corte, vai para o número 2, na máquina que faz o curvamento.
Dali, vai para o número 3, na frisadora. Depois vai para o 4, fazer a trava na prensa. Daí vem para o 5, tratamento térmico, e vai para o 6, controle de qualidade. Dali segue para a expedição. Esse é o layout. Layout interessante esse. Pois é, a gente precisa facilitar esse fluxo. Vamos fazer um layout novo. Mas tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração antes de fazer um layout novo. Já sei o que você está fazendo. É? Você está olhando um desenho da seção. Mas como é que se faz esse desenho se chama layout, ele depende de como é a produção. Mas para fazer um layout sempre temos que seguir algumas normas, como a distância entre os postos de trabalho, por exemplo. Há uma norma para isso, é a NR12, Norma Regulamentadora número 12 do Ministério do Trabalho. Poxa, que interessante. Essa eu não sabia. Mas tem mais. Outra coisa que a gente deve evitar no layout são os cruzamentos de materiais e produtos. É o tipo da coisa que complica o fluxo da produção. Mais uma coisa importantíssima que a gente precisa eliminar aqui no layout, o risco de acidentes. Já entendi. A gente tem que pensar nisso na hora de estar fazendo tal layout. Tá. E a circulação? O que a gente faz com ela? Era o que eu ia falar agora. Um bom layout tem que facilitar a movimentação de pessoas, materiais e produtos. Respeitar essas regras básicas já é um bom começo para qualquer layout. Então, baseado nessas regras e nas nossas experiências, vamos fazer um layout novo, pô. Calma, Zé. A primeira coisa a fazer é isolar esse forno para não aquecer e não sujar todo o ambiente de trabalho. Precisamos também pensar no conforto dos trabalhadores. E depois vamos eliminar esse fluxo louco que mais parece uma teia de aranha. Vamos colocar as máquinas mais perto umas das outras. E, aliás, a primeira coisa que a gente tem que eliminar ao máximo é o transporte de peças e material entre os postos de trabalho. Viu? O transporte tem que ser diminuído ao máximo num bom layout de fábrica. Isso por uma razão muito simples. Transporte não acrescenta valor ao produto, ele apenas desloca materiais sem representar um benefício direto à produção. Por isso, deve ser reduzido ao máximo. E como é que se faz para reduzir ou eliminar o transporte? Pois ali no novo layout do João, do José e do Aderbal, você tem um bom exemplo. O transporte é eliminado quando se diminui a distância entre os postos. Agora, veja como ficou o fluxo da fábrica dos 3 companheiros com o novo layout funcionando. Bom, pessoal, é assim que o nosso layout deve funcionar. Veja que é uma sequência única, de um ponto para o outro, fluindo com facilidade e com economia de movimentos. Economia, essa é a palavra que eu queria ouvir. Economia de tudo, de tempo, de material, de esforço, de transporte, de dinheiro. É por isso que eu adorei essa melhoria. Tudo bem, João, mas não é bem assim, não. Esse tipo de layout é excelente para resolver nosso problema. Mas para outro tipo de problema, talvez não seja tão bom assim. Como assim, Aderbal? Acho que eu não peguei essa direito. É o seguinte, existem vários tipos de layout e cada um para determinado tipo de produção. Você já tinha reparado nisso? Estou reparando numa coisa. Um layout que pode ser bom para um tipo de processo de fabricação pode não ser bom para o outro, não é mesmo? É verdade, Cito, é verdade mesmo. E às vezes o mesmo layout funciona de maneira diferente conforme o processo de produção. Fiquei boiando. Eu vou te dar um bom exemplo. Imagina uma fábrica de bolsas e sapatos. Essa fábrica usa os mesmos postos para fazer suas bolsas e calçados. Só que para fabricar as bolsas, ela usa essa sequência normal, A, B, C, D, E. Mas nessa indústria, quando eles vão fazer calçados, eles precisam seguir outra ordem. Por exemplo, A, C, E, D, B. Quer dizer, é o mesmo tipo de layout, só que com sequências diferentes para cada produto. Então, Titão, entendeu? Eu entendi. Mas, mestre Silva, será uma boa para essa indústria produzir nesse esquema diferente para cada produto? Quer dizer, será que não seria melhor produzir um layout mais prático nessa fábrica? Titão, eu estou muito orgulhoso de você, rapaz. Você percebeu uma coisa muito importante. Quando os postos de trabalho servem para processos que usam sequências diferentes, a coisa toda muda de figura. Olha só, nesse caso a melhor coisa é agrupar os postos de trabalho.
Assim, tanto na fabricação das bolsas quanto na fabricação dos sapatos, a distância percorrida vai ser a mesma, economizando movimento nas duas situações. Entendeu, campeão? Eu entendi. No mesmo layout, dá para fazer vários fluxos diferentes conforme as necessidades. É isso aí. Agora que você já está mais por dentro de como funciona o layout, você vai conhecer os 3 principais layouts usados nas indústrias. Os 3 principais tipos de layout são layout por produto, layout por processo e layout fixo. Veja a seguir um exemplo de cada um deles. Está aí um bom exemplo de layout por produto, a indústria automobilística. Nesse tipo de layout, o produto é que se move, enquanto as máquinas estão fixas ao longo de vários postos de trabalho. Às vezes, a máquina e o operador acompanham o produto na linha. Já o layout por processo serve direitinho quando se fabricam produtos com fluxos diferentes nas mesmas máquinas. Um bom exemplo de layout por processo é uma fábrica de cintos e bolsas, como disse o mestre Silva. E tem ainda o layout fixo, onde o produto fica imóvel, enquanto os trabalhadores, a matéria-prima, as máquinas e equipamentos se movimentam em torno dele. Um bom exemplo de layout fixo é a construção de um navio. Bom, nós fomos até o navio, mas ainda não vimos como terminou a reunião do João, do José e do Aderbal para definir um novo layout para a produção de molas. Lembra? Ô, José, lembra como você estava ansioso no início da reunião? Mas eu continuo ansioso, viu? Mas ansioso com o que agora? Ansioso com o quê, meu filho? Ansioso para saber quanto a gente vai economizar aqui na nossa pequena indústria com esse novo layout. Ah, bom. Para isso eu também estou ansioso. E você aí deve estar ansioso para ver a revisão da nossa teleaula, não tá? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu como o layout, ou o arranjo físico, influi na produção de uma indústria. Você viu como um bom layout pode diminuir distâncias entre 2 postos de trabalho, evitando acidentes, desperdício de tempo, de esforços e de materiais. Viu também como o agrupamento de postos de trabalho facilita a fabricação de mais de um produto num mesmo layout. E conheceu os 3 tipos de layout adequados a cada tipo de produção: o layout por produto, o layout por processo e o layout fixo. Obrigado, fico te devendo essa aí. Bom, eu acho que deu para você fazer uma boa ideia da importância do layout na organização do trabalho numa fábrica. Mas tem mais organização do trabalho pintando por aí. Na próxima teleaula a gente continua. Até lá. Então, pessoal, o que acharam do vídeo? Todo mundo vai dizer que é antigo. Professora, que vídeo antigo. Mas eu acho que ele descreve, minha opinião, estou aguardando a opinião de vocês, ele descreve de forma clara, simples, o que é o layout, como ele impacta positivamente quando ele está bem organizado em uma empresa. Então, se o layout não está adequado, corre o risco, por exemplo, de um colaborador passar por uma área com uma matéria-prima e machucar outra pessoa. Corre o risco de uma pessoa, de alguma forma, se machucar em uma máquina, em um equipamento. Então, um risco a uma pessoa, obviamente, além do risco à pessoa, ao ser humano em si, gera um custo para a empresa. Um custo de ter que afastar esse colaborador, indenizar esse colaborador, ter que colocar outra pessoa no lugar. Então, ninguém quer se acidentar, pelo amor de Deus, ninguém quer substituir ninguém numa empresa. Então, é preciso pensar no layout, primeiro ponto, na ergonomia, na questão ergonômica, em boas condições de trabalho, na segurança no trabalho e da eficiência do trabalho. Então, vimos o vídeo, entendemos aí o conceito de forma prática, de forma aplicada, e agora a gente vai voltar para o conteúdo da nossa web, seguindo aí a estrutura do guia de estudos, para a gente ver esse conteúdo aí de uma forma mais descrita. Excelente, que bom, Yasmin, que bom que você gostou. Então, vamos lá, voltando para o slide, para falar sobre layout agora, usando a perspectiva do livro, já que vocês já viram como se aplica aí na prática. Layout. Layout é o arranjo físico, é um componente importante das atividades gerais nas organizações, tanto em termos de aumentar a eficácia do processo de produção e execução, também para atender necessidades dos funcionários. O termo, a terminologia layout possui sua origem na língua inglesa
que contextualizam um plano, um desenho ou disposição de algo apresentado, como disposição final, materiais, equipamentos e por aí vai. Refere-se ao arranjo ideal das máquinas, departamentos de equipamentos e serviços para obter maior coordenação, eficiência possível em uma organização. Então, quando eu falo de layout, estou falando de padronização, fluxo de trabalho, iluminação. Padronização. Os móveis e ambientes apresentados devem seguir um padrão de apresentação, permitindo a leitura gráfica das informações apresentadas. Deve mostrar áreas de circulação, disposição física dos espaços com máxima fidedignidade. Então, durante a pandemia, nós gestores, nós fomos impulsionados de forma quase que automática a refazer o layout das nossas empresas, porque tinha uma questão de distanciamento social, tinha uma questão de acomodação do cliente sem gerar aglomeração, correndo totalmente no sentido oposto ao que a gente tinha de grandes salas de espera, de locais com grandes concentrações de pessoas. Então, se eu mudo essa estrutura, eu preciso mudar o meu layout. Professora, eu vou refazer o layout da minha empresa, eu vou comprar o AutoCAD, eu vou comprar um software caro de planta. Não, não precisa. A gente precisa entender a lógica, entender o processamento. Aqui nesse vídeo que a gente viu agora há pouco, a gente viu que o layout estava descrito de forma bem simples, em desenhos básicos. Então, você pode fazer até o layout da sua empresa na mão, desde que você siga algumas recomendações, como, por exemplo, a padronização na forma como você escreve. Você não pode fazer uma porta com círculo, outra porta com quadrado, então siga um padrão seu. Esse fluxograma, ele deve desenhar, esse layout, ele deve desenhar o layout. O desenho do layout deve ser capaz de comunicar o fluxo de comunicação e trabalho de pessoas entre as áreas apresentadas, deve apresentar os pontos de iluminação, ventilação e comunicação entre as áreas e departamentos. O arranjo físico deve ser estruturado e planejado considerando a distribuição dos móveis, dos equipamentos, das pessoas e todos os elementos que utilizarão os espaços apresentados. O layout ele possibilita a reorganização e otimização do processo produtivo da melhor forma, e para fazer isso é preciso diminuir o investimento em equipamento e tempo de produção, melhorar a utilização do espaço existente de forma mais eficiente possível. Então, se eu posso utilizar os recursos que eu tenho de forma melhor, eu vou fazer isso, e o layout me ajuda em visualizar esse tipo de cenário. Eu vou proporcionar ao trabalhador posto de trabalho mais seguro e mais confortável. Eu vou, de alguma forma, flexibilizar as operações desse meu negócio. Vou reduzir custo de tratamento de material. Vou minimizar a variação dos tipos de equipamento de tratamento de material. Então, Henry Ford, ele apresenta já esse conceito para a gente há séculos atrás. Quando ele coloca aí o Ford T, na época, o primeiro carro, produzido pela Ford, que foi o Ford T, Ford dizia, o cliente ele pode ter qualquer carro, de qualquer cor, desde que essa cor seja preta. Por que Ford colocou isso? Porque ele gostava de preto? Não. Porque o preto era uma cor que secava rápido, era uma cor barata, uma tinta barata na época, e ele secava mais rápido, e adotando a cor preta, ele evitava paradas no ciclo produtivo. Então, imagina, hoje eu vou produzir carro preto, meio-dia carro vermelho. Tem que limpar toda a tinta e colocar tinta vermelha. Isso geraria parada de produção, perda de eficiência. Então, Ford, quando disse que o cliente poderia ter um carro de qualquer cor, desde que fosse preto, não foi à toa, foi porque ele queria otimizar a parte da eficiência na produção e o uso do layout conforme ele tinha naquela época. O layout também ajuda a melhorar o processo de produção, aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos e melhorar a estrutura da empresa como um todo. Então, aqui, o Ford com o seu Ford T. Por que é importante estudar o layout? É importante porque você consegue identificar se o espaço está sendo mal utilizado ou se ele está com problema. E aí é preciso observar se existe uma demora excessiva ou perda de tempo no deslocamento do ambiente de trabalho, se existe um fluxo complexo de trabalho ou uma consulta desnecessária à pessoa mais próxima para não andar e falar com a pessoa correta, uma excessiva acumulação de pessoas ou documentos em uma área precisando de mais espaço físico, ou um projeto deficiente de locais de trabalho
devido a vontades do grupo ou preferências pessoais. E aí temos um outro vídeo de 6 minutos, vamos ver ele, e assim a gente tira as dúvidas e volta aqui depois para... Vamos ver o vídeo, depois a gente tira a dúvida e encerra a web. Tudo tranquilo até agora? Algum questionamento? Podemos ver o vídeo? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de gestão da produção. Nessa aula, iremos abordar layouts e localizações das instalações. Antes de mais nada, pessoal, deixe aquele forte like nesse vídeo, se inscreva se você quer ter mais conteúdo como esse e vamos lá! Lembrando, gente, que temos um site nosso oficial aí que tem muito conteúdo, tem bastante cursos e também lá tem o nosso e-book de gestão da produção, um livro completo onde você vai aprender as melhores ferramentas da gestão da produção. Bom, sem mais enrolações, vamos lá. O que é layout, na verdade, né? Bom, layout é a demonstração de um desenho ou algo visual que ilustre o arranjo físico de uma fábrica ou local da forma que apareça todos os processos, postos de trabalhos ou máquina. Galera, não confunda layout com a planta de um projeto, ok? São coisas totalmente diferentes. Imagina que uma planta é toda a parte da estrutura de um edifício, casa ou até mesmo um barracão. Já o layout são os itens internos desse barracão, como as máquinas, mesas, postos de trabalhos e etc. Sabe a planta da sua casa? Aquele desenho que é necessário para a construção de uma casa? Essa é a planta. Agora imagine que nessa mesma planta você decida fazer móveis planejados. É aí que entra o layout, a parte interna da planta, onde ficará alocado todos os móveis da sua casa. E localizações das instalações? Basicamente, localização das instalações é o local definido onde será instalado uma empresa em termos geográficos e geralmente está relacionado com a estratégia principal da empresa. Existem alguns fatores muito importantes antes da gente definir a localização das instalações. Esses fatores são: as questões logísticas são viáveis de fácil acesso? Qual a localização dos fornecedores de matéria-prima? Onde estão alocados os principais clientes que estarão dispostos a comprar o seu produto? Há mão de obra suficiente e qualificada na região? Quais são as condições relacionadas às taxas e impostos? E o clima é adequado para o seu produto que será produzido? Bom, então algumas das questões que devemos analisar. Existem algumas estratégias para aplicação na hora da definição das localizações das instalações. Na gestão da produção, o layout de um processo produtivo é a forma que serão posicionados os recursos necessários para a produção, máquinas e equipamentos. O layout determina como os processos, até mesmo como eles impactarão as alterações no fluxograma de processo. Então é muito importante, antes de definirmos o layout de uma empresa, analisarmos antes o fluxograma de processo, pois ele impactará diretamente em nosso layout. Mas afinal, qual é o objetivo do layout? Melhorar o ambiente conforme a segurança, agrupar pessoas em determinadas áreas conforme sua atividade, organizar as máquinas, equipamentos e postos de trabalho. Ajuda também a definir o melhor fluxograma do processo. Também ajuda a reduzir a movimentação desnecessária dos colaboradores e também facilita a liberação e gestão das pessoas e também contribuindo para a qualidade final do produto. Os sistemas de produção são classificados de acordo com seu tipo de layout e geralmente estão ligados ao objetivo principal da empresa. Alguns deles são: processo por projeto, processo por jobbing, processo em lotes, processo em massa e processo contínuo. Existem algumas relações entre os sistemas de produzidos com os nossos arranjos básicos, os layouts. Esses tipos são: para o processo por projeto, o tipo ideal de arranjo, ou layout, é o arranjo posicional fixo. Já o processo por jobbing, também podemos utilizar o posicional fixo como o arranjo por processo. Já o processo em lote, daremos para utilizar o arranjo por processo e também o arranjo celular. Já para o processo em massa, devemos utilizar o arranjo celular.
E para o processo contínuo, devemos utilizar o layout em arranjo em linha. Esses são os tipos de sistemas de produção e os seus tipos de layout. Galera, para a fabricação de um navio, o layout utilizado é o fixo. Você já se imaginou para fazer um tamanho de uma estrutura de um navio? É necessário um layout fixo, onde as máquinas e os operadores vão até o produto. Quais são as etapas para a elaboração de um layout? Galera, as etapas basicamente são calcular a área que você tem, realizar uma planta baixa, também analisar os fluxogramas de processo, todos os equipamentos e máquinas e também as instalações elétricas. Depois você deve planejar todas as miniaturas dos móveis e equipamentos que serão utilizados nesses layouts. E após fazer todos esses passos, você vai apresentar várias alternativas de layout para os seus supervisores. Após fazer várias alternativas, é aí que você começa a planejar, desenhar e avaliar e também a aprovação do layout. Bom, pessoal, essa aula vai ficando aqui. Se você quiser um aprofundamento mais ainda em o que é layout. Então, pessoal, mais um vídeo sobre layout. E aí eu queria abrir esses 5 minutinhos finais aqui da nossa web para vocês falarem, tirarem dúvidas, trazerem para cá, nesse fechamento, né, de disciplina, de aulas da disciplina. Vocês ainda têm um tempo ainda com a disciplina no portal, mas essa é a nossa última web. Queria entender de vocês quais foram as expectativas que foram atendidas, o que vocês esperavam das aulas e o que a gente viu, se estava em linha com o que vocês esperavam. Enfim, queria entender um pouquinho de vocês sobre o feedback em relação ao que a gente viu nas aulas. Deixo o espaço aberto também para tirar dúvidas. Então, por favor, se tiverem dúvidas, esse é o momento. Eu vou, enquanto vocês falam aí, fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar com vocês um material feito com muito carinho, com muita atenção, porque é o seguinte, eu sei que terminando o curso, ou no decorrer do curso, vocês vão aí tentar fazer um concurso público. Tem gente que vai, sei lá, fazer uma prova para trabalhar em uma determinada empresa. Professora, tudo que a gente estudou ficou por isso mesmo? Não. Esse conteúdo, acho que é o conteúdo de OSM, é um dos mais trabalhados em ENAD, concurso público, provas de admissão em certames, enfim. Então, para onde vocês forem, vocês vão encontrar esse conteúdo. E eu sei que vocês vão ficar sem mim esses dias sem aula, vocês vão ter tempo livre, então eu preparei um material. Deixa eu ver quantas páginas tem. Tá, tá, tá. Deixa eu ver, 45 páginas, vejam só, de compilados de questões antigas, de provas antigas minhas, de concursos, todas com resposta. Então, resposta tem conteúdo complementar justificando por que essa resposta. Prova do Exército. Então, conteúdo maravilhoso que eu fiz com muito carinho. Separei, pintei de verdinho, pintei a resposta certa, para que vocês aproveitem. Justifiquei aqui o motivo de cada coisa estar certa ou errada. Coloquei material de apoio de artigo que justifica a resposta para vocês aprofundarem a leitura. Então, façam bom uso. Ó. Fluxograma, assunto que a gente acabou de ver. Segundo o Ruram, a maior parte dos fluxogramas é constituída a partir de poucos símbolos. Qual o símbolo de decisão? É o losango. Então, trouxe aqui o losango. Aqui, ó, losango, decisão. Então, prova de concurso. Tudo que a gente viu na aula de hoje, ó, fluxograma vertical. Enfim, então, um material muito rico, 45 páginas de questões e material de apoio para resolver questões. Então, esse material ele vai ser disponibilizado para vocês, junto com a web de hoje, para vocês aproveitarem e estudarem. Tá bom? Então é isso, eu gostei muito de ser professora de vocês. Essa é uma das disciplinas que moram no meu coração, porque, como eu falei para vocês lá na primeira aula, é isso que eu faço no meu dia a dia. Então, quando eu tenho a oportunidade de trazer e explicar para vocês o que eu vivo, é muito gratificante. E eu acabo sempre aprendendo mais um pouco com vocês no decorrer das aulas e levando também para o meu outro lado da minha vida profissional, enfim, pessoal. Então,
Ah, me sigam. Outra coisa legal. Eu acho que eu falei na primeira aula. A professora aqui é aspirante a fotógrafa. Então, dei uma ajuda, dei um help lá na minha página, Canções e Retratos. Então, a gente não vai se encontrar mais aqui nas webs, mas vocês vão poder apreciar fotos muito legais, maioria daqui de Recife. Então, minhas expedições fotográficas estão todas lá. Sigam, dê um oi para a gente continuar com esse contato, tá bom? Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada. Coloquei aqui o meu arroba no chat. Sigam lá no Insta. Muito obrigada pela participação de vocês na web de hoje. Assim que a web acabar e a gravação carregar no portal, eu compartilho para vocês assistirem de novo, junto com os slides e esse material extra de questões de concurso com respostas para vocês estudarem ainda mais. Valeu, pessoal. Muito obrigada aí por todo o apoio. Até, quem sabe a gente se encontra em outras disciplinas, quem sabe a gente se encontra no mercado de trabalho. Então, o mundo é muito pequeno, espero encontrá-los muito em breve. Joia. Obrigada, Lucy. Obrigada, pessoal. Obrigada pelos feedbacks muito positivos. Gratidão. Obrigada por tudo, viu? Um beijo, vamos descansar. Ótima sexta.